Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Rafael Camacho, organizador do Guia do Cinéfilo, e vim aqui contar um pouco das minhas aventuras no audiovisual brasileiro, mundial para vocês. Vai ser bem divertido, tenho boas histórias para contar. Olá, esse é mais uma Apostila com Vida. Meu nome é Jorge Cruz. Eu sou Roberta Matias. Como vocês podem ver, hoje a gente recebe o Rafael Camacho, idealizador do Guia do Cinéfilo, uma iniciativa muito interessante que tem na internet, né, em site, também no Instagram, em que ele recebe vários amantes do cinema, da sétima arte, para dividir um pouco suas experiências, né, Roberta? Então, vamos começar a conversa. Sem mais delongas, a gente vai fazer um Guia do Cinéfilo com o Guia do Cinéfilo. Eu queria saber, Rafael, para começar, que você se apresentasse, né, um pouco e você falasse os cinemas que você mais gosta de frequentar, de onde você é, para quem tem essa curiosidade de saber mais sobre o cinéfilo Rafael Camacho, como que você consome cinema também. Muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Rafael. Valeu, obrigado Jorge, obrigado Roberta. Poxa, prazer estar aqui falando com vocês. E, eu adoro falar sobre cinema em qualquer plataforma, e é sempre muito bom. A minha vida é o cinema, acaba sendo desde sempre, desde criança. Eu sou da área das exatas. Nunca, assim, eu sempre gostei muito de cinema, vi muitos filmes desde criança, mas eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com cinema alguma vez na minha vida, porque na minha cabeça não dava dinheiro, aquelas coisas todas, né? E tudo mais. Mas ao longo da minha trajetória aí, desde os 18 anos eu mexo com o cinema de alguma forma, 16, 17, 18 anos, e a minha paixão, assim, as coisas começaram a mudar a minha percepção do planeta cinema. Então, quando eu ia no cinema, já frequento muito Estação Botafogo, mesmo morando no Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, que é um pouco distante, mas agora tem metrô e tal, tudo fica melhor. Então, assim, frequentei muito a Estação Botafogo, o Artplex, né, o Itaú, na Praia de Botafogo 360. Gosto muito do cinema do São Luís, que é no Largo do Machado. E a minha vida toda foi ficar vendo filmes, tá? Adoro ver filme sozinho, ir pro cinema sozinho. A minha esposa, eu tive que ter um aulão sobre ser cinéfilo com ela, porque eu falei para ela, tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de, né, de um monte de coisa, eu gosto de cinema, é um pouco diferente e tal, mas assim, é um pouco obsessivo às vezes, né? Tem dias que eu vejo 5, 6 filmes e vai um atrás do outro, tomando minha cerveja com muita calma. Eu estou sentindo muita falta dos cinemas, que estou fechado agora por causa da Covid, mas eu também sou um frequentador de cinema, eu fui programador de cinema durante anos, né? Então, a reação do público, as expectativas em relação às estreias e tal, tudo sinto um pouco falta, né? Que era um contato muito próximo que eu tinha. Trabalhei no Reserva Cultural Niterói também, com um cinema belíssimo, projetado pelo Niemeyer, né? Que é do lado da UF, aqui em Niterói. É um espaço lindo, o Reserva. Acho bom você falar assim, porque realmente é o conjunto arquitetônico, né? E agora tem a Blux ali também. É um cinema maravilhoso, assim. E todo cinema tem o seu perfil diferente, né? Que eu sempre falo, né? Isso eu aprendi ao longo do tempo. Estação tem seu perfil. Ah, não, mas é o mesmo perfil do Artplex. Não, são perfis diferentes. Você vê pelo modo de programação, quem programa. Isso tudo tem toda uma lógica que a gente vai criando, vai aprendendo também conforme o tempo, né? Eu fui programador do cinema talvez mais diferente do Brasil, quiçá da América Latina, sem sacanagem nenhuma, que era o Cinejoia. É um cinema muito diferente. É uma grande aventura programar o Joia, porque a gente tinha uma carta branca para fazer o que ele queria, só que, obviamente, tem as coisas legais, né? De exibição, o que você pode exibir, o que você não pode, tudo mais. Então, eu comecei a entender muito sobre leis audiovisuais e tal, até onde a gente poderia ir, né? Para poder fazer assim uma sessão de cinema virar um grande espetáculo, né? Com começo, meio e fim, né? Sendo o filme o meio, né? Sempre tem alguma coisa antes, uma coisa depois, e essa interação muito forte com o público, né? Principalmente o público de terceira idade.
que era um público que eu frequentava bastante, principalmente nos dias de semana. A gente tinha os cineclubes, né, onde a gente exibia clássicos de cinema por R$ 4. Eram sessões maravilhosas, onde lotavam, todo filme lotava em 2, 3 horas. E é sempre o máximo, assim. Eu me divertia bastante fazendo a programação do Joia. Eu falava que era uma programação que eu não parava de pensar, né? Geralmente os programadores eles param de programar na segunda-feira, né? Que é o dia que você fecha o martelo, né? Da programação, porque tem que sair no jornal na quinta, e então, assim, o do Joia não. Eu nunca parava de pensar, porque além de tudo, o Joia é um cinema pequeno, com poucos funcionários. Então, assim, o programador, eu não podia errar. Não tinha equipe de programação. Programação era a minha cabeça. Então, assim, se eu errasse, o que eu ia errar? Botar um filme que não desse público, poderia mexer no salário da galera toda. Eu ficava com uma preocupação danada no meu salário, no salário dos outros. Então, assim, mas tivesse uma estrutura bem bacana, forte, sólida por trás, eu queria que as coisas fechassem sempre no azul para a gente não ter problema e poder sempre se reciclar, fazer coisas novas e tudo mais. Então, é uma loucura, cara. Olha, foram tempos muito complexos, assim, para mim. Tinha horas que eu falava assim, não aguento mais, cara. Sei lá, tô pensando muito nas coisas que estão dando muito certo. Talvez, assim, às vezes seja até o pior dos mundos, porque quando tá tudo muito certo é uma loucura, cara. Começa a vir um monte de gente, assim, diretores famosos. Todo mundo ia lá procurar, cara, me ligava. Era uma loucura. E a gente tentava dar atenção para todo mundo, também para os jovens cineastas, para os curtas-metragens, né? O já foi um dos poucos cinemas do Brasil que exibiu curta-metragem de longa, cara. Então, assim, a gente fazia o diabo acontecer lá. E, obviamente, também a gente criou um monte de inimigo, né? Um monte de gente que queria que as coisas não dessem certo e tal, porque a gente estava mexendo em uma lógica grande, né? Estrutura e tudo mais. E eu sou um cara assim, eu falo na cara, né? As pessoas me conhecem. Eu não vou para festinha de cinema, entendeu? Não fico bebendo uísque, festa de cinema com um distribuidor, com não sei quem, sabe? Eu gosto de falar com o pessoal que é cinéfilo, entendeu? Se o cara bate papo comigo durante 5 minutos e começa a falar um monte de coisa que não é ligado a cinema, ou que, sabe, as coisas nada a ver dentro do audiovisual, eu vou embora. Eu pego o meu carro e vou embora. Eu não quero saber. Eu quero falar de cinema e conversar com as pessoas que eu não gosto, né? Então as pessoas às vezes não entendem um pouco esse meu jeitinho. Mas a maioria das pessoas gosta de mim. Eu acho que a gente fez um bom trabalho lá no Joia e a gente tem que botar sempre o coração na ponta da chuteira. Apesar que tem que ser um negócio rentável, né? Então, a gente botava qualidade na tela e transformava isso numa coisa rentável, né? Quantas pré-estreias maravilhosas a gente fez, porque o programador aqui pentelhava, já sabia com antecedência o que poderia dar certo, pentelhava as distribuidoras no bom sentido, né? Para poder convencê-los e tal. E era aquele negócio, um dando certo, você ganha crédito para o próximo lançamento, para o próximo. O Joia estreou o vencedor de Berlim sozinho no Rio de Janeiro, Instituto Materno, filme romeno. Foi uma negociação de 6 meses para conseguir isso. A distribuidora é a Imovision, que é até a mesma, o dono é o mesmo do Reserva Cultural Niterói, né? O Jean Thomas. Depois foi difícil a gente conseguir os filmes e tudo mais. O Joia era um cinema esquecido, um cinema de fim de circuito, né? O filme que já estava 3, 4 semanas no circuito. Bota lá, que é o dono do Joia, né? Dessa concepção Joia novo. A gente sentou, a minha reunião de emprego foi essa, assim, com ele. Ele sentou comigo, a gente ficou durante horas conversando. E depois de 6 horas de conversa, bebendo muita cerveja, ele falou, cara, eu preciso da melhor programação do Brasil, porque esse negócio tem que decolar. Já investi meu dinheiro todo aqui e tudo mais. Acabou dando certo, né? Eu sempre que eu falo, quando tem cinéfilo e cerveja, as coisas dão certo. E as coisas foram acontecendo. E tudo mais. Mas aí minha trajetória no cinema foi essa, assim. Eu fui um pouco crítico, fui um pouco programador. E agora eu tenho meus negócios também. Como eu falei, eu sou da área das exatas e tal. E eu me divirto agora no meu Instagram, Guia do Cinéfilo. E eu tô indo para fora do país em breve também para fazer coisas lá fora. Estão me chamando lá para fora para fazer algumas coisas bem bacanas. E depois também trazer alguns conceitos novos para cá. Mas trabalhar com audiovisual ainda, eu vou esperar ainda mais uns anos e tal. Fiquei muito cansado, assim, foi bem cansativo, cara. Foi loucura, assim. Minha mulher sofreu bastante. Mas deu tudo certo no final.
Eu vou fazer aqui você já sabe que eu sou apaixonada pelo Joia, né? A gente já respondeu as perguntas. O Joia, assim, foi um dos cinemas que eu, possivelmente, o Joia, o Condor e um que tinha atrás da Modern Sound. Eu esqueci o nome agora daquele cinema. A gente falou sobre ele outro dia, Jorge. Foram cinemas que eu acho que mais frequentei na minha vida, porque eu fui criada em Copacabana, então a casa da minha mãe, que é onde eu estou agora, que eu estou cuidando da minha mãe, é exatamente em frente ao Joia. Eu só atravessava a rua e descia a escada. Então, assim, na minha primeira infância, eu vi muito filme no Joia, antes de fechar, né? Quando fechou, eu fiquei arrasada, assim. E aí vocês voltaram com uma reformulação do cinema, né? Eu vi um dos shows mais um belíssimo show do Pedro Veríssimo no Joia. Vi muitas senhoras saírem emocionadas à tarde de filmes. Então, assim, eu tenho muitas recordações com esse espaço, que era uma sala pequenininha mesmo, né? Mas, assim, tinha toda uma atmosfera ali que eu espero realmente que... Enfim, não sei. É um lugar muito... É um tempo cinéfilo, né? Que eu sempre falo. Era uma grande responsabilidade. Eu acabei sendo um dos programadores mais jovens do Brasil, assim. Eu tinha 20 e poucos anos na época, então foi 2013, 2014. E eu lembro a primeira grade de programação de cabeça, assim, botei um Sorrentino na tela, assim. As pessoas que estavam ali no Joia e tudo mais, assim, sem crítica nem nada, falam assim, eu tenho que falar, porque para mim é a minha verdade e tudo mais. Não é que eles não entendiam de cinema, mas eles pensavam uma coisa um pouco complicada, né? Eles talvez não faziam a equação. É um filme que eu gosto, mas é um filme que o público pode gostar, entendeu? Então, essa é a lógica um pouco que eu mudei quando eu cheguei. Fora o conhecimento, né? Assim, catalogar o filme, catalogar tanto filme na memória, você vai vendo, pô, esse cara aqui, é impossível esse diretor não dar certo aqui, sabe? Mas o filme tem que ser bom, então vamos ver o filme e tal. Eu fui um dos poucos programadores também que via os filmes antes, né? Eu pedia link do filme para assistir o filme. Eu preciso ver se esse filme é bom, pô. Ah, não, mas é de não sei quem. Mas dane, estou pouco me lixando de não sei quem. Eu quero ver se o filme é bom. Então, assim, meu tempo era todo esse. Ver filme, fazer a programação, ver onde podia ajeitar, melhorar. No final, todo mundo ficou feliz, porque o Joia dava altas audiências. Depois teve outras filiais, em Jacarepaguá, também em Minas Gerais e Caeté, cinema de 500 lugares. Então, assim, coisas andaram muito bem por um bom tempo e tudo mais. E é isso, foi bom quanto durou, foi ótimo, foi excelente. E, obviamente, também eu fiz o meu nome, né? Eu recebia toda hora ligação, que nem time de futebol. O jogador joga bem, o telefone tocava toda hora, né? Pra, troca de time, vem pra cá, né? Entendeu? E aí a gente vai conversando, né? Vai vendo e tudo mais, mas eu tenho um carinho muito grande. Se eu pudesse, eu nunca tinha saído do Joia e tudo mais. Teve situações e tal, mas, de qualquer forma, ali é o meu lugar, né? É onde tudo aconteceu. E deu tudo certo, graças a Deus. Podia ter dado mais certo, já está funcionando até agora, mas são coisas do destino. Mas foi bom enquanto durou. Acho que o pessoal ficou feliz. Eu queria perguntar, Rafael, o filme que iniciou sua paixão pelo cinema, que você voltasse ainda mais no tempo e falasse quando que você assistiu um filme e falou assim, não, a minha vida vai ser consumir cinema porque isso aqui é algo que vai mudar a minha vida, isso aí é inimaginável. Quando que você se emocionou pela primeira vez e com o filme pensou que o cinema ia fazer parte da sua vida de qualquer maneira? Tem vários momentos, assim, como eu falei, eu nunca pensei em trabalhar com cinema, mas gostar de cinema, ver filmes, né? Eu vejo há muito tempo quando meu avô. O meu avô era funcionário do Banco do Brasil, ele era do Serviços Gerais, ele limpava banheiro, cara. Então, assim, tipo, mas ele tinha uma cultura gigante. Ele gostava de jazz, gostava de filmes norte-americanos, adorava Ben-Hur, gostava de Casablanca. Então, ele tinha essas fitas, né, em VHS, me mostrava. Eu vi mais de 500 vezes Casablanca, Ben-Hur, vários clássicos de cinema. E a partir daí, eu era pequenininho. E a partir daí, eu fui começando a entender o que era aquilo. Meu avô era um cara muito bem, assim, tinha bons amigos, né? E ele tinha um bilheteiro do cinema famoso no Rio de Janeiro, chamado Carioca, né? Que era do lado do América, na Praça Sans Penha, cinema emblemático no Rio. E o cara deixava a gente entrar de graça.
né? Só que você só podia entrar no meio do filme. Eu vi Missão Impossível 1 assim, do meio para o final e do começo para o meio. É uma loucura, né? Mas era assim que, tipo, a gente entrava para ver o filme também. Meu primeiro filme foi também nesses cinemas. Não sei se foi no América, se foi no Carioca, não lembro direito. Mas acho que foi no América. Que era o que tinha 2 andares. Ou os dois tinham 2 andares. Eu acho que era isso. E foi o Robin Hood, do Kevin Costner. Não é o melhor filme do mundo, mas de qualquer maneira é legal, né? Ver aquela coisa na cena, as flechas, E eu fui moldado por filmes clássicos também, muito na minha vida. Depois comecei a ver muito filme, né? A partir daí o olhinho brilhou. Mas eu nunca quis trabalhar com isso, cara. Era uma coisa que eu tinha, falei, isso aqui é minha diversão, sabe? Eu não quero misturar, porque eu acho que isso vai dar problema. Eu trabalhei muito tempo com informática, com parte de exatas, era um ramo muito estressante, né? E eu usava o cinema mais para alívio, sabe? Para respirar fundo e tudo mais. Mas, Você de era qualquer maneira, não adianta. programador? Eu era programador, cara. Na verdade, eu sou programador, exatamente. Eu sou programador. Eu estudei na faculdade, assim, eu fiz economia, depois eu fiz informática, eu estudei na PUC, eu tinha bolsa na PUC. Na PUC tinha muita gente de cinema, tem até a história engraçada da PUC, né? Que a PUC tem um curso de cinema e tal, né? Aí, poxa, eu adorava cinema. Falei, poxa, vou lá. Aí eu entrei na secretaria lá era num outro campus, né? Aliás, é lá no campus da Gávea, né? Mas só que tem vários blocos, né? Aí o bloco de cinema era do outro lado. Eu nunca tinha ido lá, assim. Aí eu fui, acho que era Fringes, eu acho o nome, não lembro. Alguma coisa. Aí eu subi, aí eu falei na secretaria lá deles, falei, olha, poxa, eu sou aluno de informática aqui, eu queria... Era sistema de informação. Eu queria assistir a aula de cinema aqui, mundial, contemporâneo. Pô, eu vi aqui o escopo aqui, pô, maneiro, vai falar sobre, pô, vários diretores russos que eu gosto, mas... Aí a mulher ficou me olhando assim, pô, vai lá. Aí eu entrei na sala, cara, o pessoal jogando bolinho um no outro, sabe, a professora falando. Aí eu entrei assim, a mulher olhou pra minha cara e falou assim, oi, você é de qual turma? Eu falei, eu sou da informática. E todo mundo ficou me olhando assim, de terno, com a minha mala. Aí ela, mas você não pode assistir não. Eu falei, mas eu só quero assistir a aula da senhora, assim, que eu acho interessante. Não sei o que, a aula tá lotada. Pô, eu olhei, tinha uns 10 lugares vagos, assim. Eu falei, tá bom, então, beleza. Eu falei, beleza, então, tranquilo. Pô, cara, depois de uns anos, essa mesma professora apareceu lá no Joia, cara, elogiando, falando um monte de coisa. Aí eu falei na cara dela, falei, eu te conheço, cara, você proibiu de assistir tua aula. A cara da mulher veio lá no chão, assim. E tinha uma porrada de ator famoso perto, diretor, a mulher ficou acabada. Falei, não fui eu não, falei, foi você sim que eu conheço. Mas acontece, são coisas que acontecem. Mas lá na PUC mesmo, eu comecei até a minha primeira experiência trabalhando assim, meio que no ramo foi... Tinha aula de empreendedorismo, né? Acho que ainda tem. E aí a professora, eu lembro até hoje da professora, a professora chegou para mim, era desenvolvimento local e social, né? Uma matéria nada a ver com informática, né? Era dessa matéria eletiva. Ela falou para mim assim, pô, você tem que ser feliz, cara. Faz alguma coisa que você gosta. A partir daquilo ali me deu uma chacoalhada. Aí eu conheci um garoto, o Fernando Aranha, que tem um site, o Cinedica, de catalogação de filmes e tudo mais. Ele meio que te indica filmes meio que para uma... Você marca lá, gosto de não sei o quê, gosto de... Ele te indica filmes e tal. E eu ficava catalogando os filmes. E aí foi o meu primeiro dinheiro assim, que eu ganhei em cinema. Aí, a partir daí, eu escrevi para a revista Pilotis, que era a revista que tinha lá na PUC, bem bacana, também de graça, que rodava lá pelo campus. Aí ninguém lia, não. Eles gostavam mais de ver a parte de surf, essas coisas assim. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência bem legal. E, a partir dali, as coisas foram andando e tudo mais. Aí, eu trabalhei um tempo por informática, economia, depois só cinema, assim. Fazer dinheiro no cinema foi muito difícil. Mas a gente consegue, com um pouco de sorte e bons amigos, né? Eu ia falar que você deu azar, porque eu fui aluna da PUC também, e óbvio que eu não posso falar os nomes dos professores, né? Mas, em geral, eu transitava muito pelas áreas, mas é claro que assim, o fato de eu ser de ciências sociais abria mais possibilidade de diálogos com as outras humanidades, né? Mas eu ia assistir a aula de outra disciplina que eu não estava como aluno ouvinte. Nunca tive problema, não. Assim, acho que isso foi um azar aí. Talvez se fosse outro professor, seria até mais...
Mas assim, eu fiquei bem chateado. Esse episódio me marcou, assim, sabe? Mas também tô um pouco me lixando. Já conheci aqueles diretores mesmo. Eu só queria ver, assim, eu gosto muito de ver outras opiniões sobre algo que para mim é muito certo, assim. Eu adoro isso, porque eu também volto atrás em pensamentos, falo, poxa, realmente, eu não tinha pensado nesse ponto de vista. Era mais por esse tipo de discussão, não era aprender algo do zero, né? Então, para mim, assim, eu entrei na biblioteca, peguei uns livros lá, fiquei tranquilo. Aquela biblioteca é linda, né? Ficava amarradão lá, botava lá minha senha, ficava lá tranquilão. Eu ia para a faculdade, eu gosto muito de informática, graças a Deus me deu a vocação da matemática. Então, assim, eu fui bem no curso, nos cursos e tudo mais. E eu nem terminei a faculdade de informática, faltam 2 períodos e tal. Toda hora eu mando e-mail lá para ver se que eu era bolsista, né? Mas me chega numa época da informática que te oferecem tanto dinheiro e você, às vezes, no 6º, 5º período, você não tem nem tempo mais, entendeu? Você quer ganhar dinheiro e tal. Mas foi isso aí, vida que segue. O importante é que o cinema está sempre nas nossas vidas e vai sempre acontecer. Eu falei pra caramba, né? Eu falo muito, pessoal. A gente vai ficar aqui até meia-noite, hein? Cuidado comigo. É maravilhoso, pode falar. Eu ia falar que eu namorei um programador e ele falava exatamente a mesma coisa que você fala, né? Que ele já estava trabalhando há 15 anos na área e ele não tinha graduação. Ele falava, poxa, mas aí eu vou voltar. Ele só se convenceu efetivamente quando o negócio foi, tipo assim, triplicar o salário dele, né? Tipo, se você tiver uma chancela aí, um carimbo... Sair do Brasil. Eu vou te dar né? Aí acho que ele ainda está fazendo, não sei, enfim, mas como a gente vai continuar aqui a nossa brincadeira, a gente quer saber, já que você falou que gosta de mudar de opinião, tal, né? Qual é o diretor que você menos gosta, né? Para fazer uma brincadeira com a pergunta que você faz para a gente. E por quê? Michael Bay, porque ele destrói as coisas. Eu não gosto de diretor que destrói as coisas. O Michael Bay, ele destrói tudo, né? Tudo bem que o Michael Bay fez A Rocha, né? Que é um filme com o Nicolas Cage. Tem um problema com o Nicolas Cage seríssimo de ano. Mas, assim, o Michael Bay, ele destrói as coisas. Eu não gosto de pessoas que destroem as coisas. Ele vive de destruir as coisas, né? Os Transformers e tal. E eu posso passar uma vergonha danada, que ele veio aqui no Brasil, Michael Bay, e ele tava num hotel que eu tava por acaso, cara. Sei lá, eu tava em reunião de outra coisa. Eu falei, porra, conheço esse cara, mané. Pô, e assim, geralmente esses caras, eles ficam no Copacabana Palace. Ele tava em outro hotel, não sei porquê, não sei se ele tava esperando alguém e tal. Eu falei, pô, conheço esse cara, e nada, não deu outra. Aí meu e-mail começou a apitar que eu tenho e-mail de assessoria de imprensa, né? Ah, não, cara, o diretor vai estar, acho que no Lagoon, sei lá, não. Falei, pô, era ele e tal. Eu falei, porra, rapaz, se eu falar com o cara, falando, pô, quem é você? Pô, aí eu quando eu deve ter ficado na dúvida se era algum roqueiro já meio decadente ou se era diretor de cinema, já coroa, né? Porque a gente fica na dúvida, né? Ele tem um visual meio... Não. Se eu identificasse de primeira que era ele, eu ia sair correndo, cara. Porque ia ter uma explosão ali, ia cair um prédio, ia vir um robô gigante, sei lá, cara. Entendeu? Porque esse cara é perigoso, entendeu? Nesse sentido. 50 cortes assim, por minuto. Não, o cara ele gosta de destruir as coisas, né? Meu Deus do céu, imagina quantos carros esse cara já destruiu no seu cenário e tudo mais. Anyway, mas de qualquer maneira é o cinema que o cara gosta, filme de ação, blá 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 blá. E vida que segue, mas não é o diretor que eu vejo todos os filmes, não, só alguns. Fazendo também mais uma mudança de pergunta, a gente queria te perguntar assim, você sempre pergunta 5 filmes nacionais, né? A gente queria perguntar para você 5 filmes que você pudesse, assim, explicar o que é cinema para alguém. Alguém chegou agora e perguntou assim, o que é cinema? Eu não conheço isso. Ou então deixar para as gerações, sei lá, para daqui a 1000 anos, a gente abrir uma caixa e falar assim, olha o que existia naquela época o cinema. Eu queria que você escolhesse 5 filmes para você botar dentro dessa caixa, que a pessoa vai falar assim, olha, esses 5, agora eu entendi como é que é o cinema. Qualquer época, qualquer país. 5 filmes assim, que definem o cinema ou como linguagem para você, ou pode ser seus favoritos também, não sei, mas 5 filmes que eu gostaria de deixar para o futuro, assim, um futuro indefinido. 5 filmes, tá, eu vou partir da análise seguinte, 5 diretores, né, assim, essa coisa do gosto, tá? Eu faço essas brincadeiras lá no E aí, querido cinéfilo, muito por conta dessa coisa da galera, que tem muita gente que não conhece nada de cinema, né? E a galera pega essas referências e começa a pesquisar. Então, por isso que eu faço essas perguntas também, eu acho bacana.
Mas essa questão assim, pô, cinema e tal, para saber o que é cinema. Eu acho que tem diretores imprescindíveis para você. Se você quer gostar de cinema mesmo, assim, quer conhecer coisas bacanas, tem diretores que você não pode deixar de assistir. Cara. Não pode. Um deles é o Darren Aronofsky, por exemplo. Ele faz um cinema muito complexo, né? Um cinema assim, muito reflexivo. Ele fala muito por entrelinhas e tudo mais. E ele tem filmes maravilhosos. Maravilhosos, né? Eu uns 10 anos atrás, eu tinha um canal, assim, tipo assim, no Zoom, assim, podcast, uma coisa assim, com 5 cinéfilos de cada um de uma região. Eu era do Sudeste. E tinha um menino do Sul, o Andrei, que é meu amigo até hoje, ele é crítico de cinema lá de jornais de Porto Alegre, o Andrei Lenemann. Ele adorava o Aronofsky. Então era uma loucura. Ele tinha um pôster de Fonte da Vida, assim, atrás dele. Eu toda hora ficava zoando ele e tudo mais. Porque naquela época eu não conseguia entender o sentido de Aronofsky pro cinema. Depois eu comecei a entender e tudo mais. É um diretor espetacular. Eu recomendo todos os filmes dele. Ele não tem muitos filmes em quantidade, mas ele tem muitos filmes muito interessantes e alguns polêmicos, né? Outro diretor que eu acho que todo mundo tem... Rafael, a gente vai dar uma cortada porque a gente vai ficar Claro. sem tempo, beleza? Aí a gente já te chama para... 10 minutos, Roberto. Tá acho que dá para ele terminar essa pergunta. Tem Dá 10 minutos? Dá para terminar a pergunta? Dá? São 9 minutos. Eu vou rápido. E aí, continuando, tem o Aronofsky, então, sei lá, eu diria Fonte da Vida, acho que é um filme bacana, acho que dá para você ver vários elementos e tal. Acho também que o Christopher Nolan, tá? Tô falando um pouco da nova geração, assim, daqui a pouco a gente vai um pouco mais para trás. Eu acho que o Amnésia é um filme muito interessante quando a gente vê essa quebra de, vamos dizer assim, a linearidade, mas uma coisa assim bem diferente, né, para a época e tudo mais. Ele chegou já dando uma grande pancada, né, nos nossos corações, né? Desde o primeiro curta dele lá, o Fallen também, que depois caiu, estava até na internet e tal, então eu já vi que o cara era sinistro. Então, assim, não vou nem falar muitos filmes, vou falar os diretores. O Aronofsky, o Nolan. Deixa eu ver um outro cara que pode ser bem bacana para isso. Deixa eu ver. Eu acho que vocês têm que... Gostou de cinema e tudo mais? Tem que passar um pouco pelo cenário europeu, tem que ver o Bergman, tem que ver muitas coisas do Bergman. Tem muita coisa boa, o trabalho que ele faz com os artistas, questão humana em muitos momentos, questões existenciais. É um diretor muito importante também para você tentar entender cinema. Deixa eu ver o que mais, assim... Queria falar alguma coisa de cinema nacional também. Eu gosto muito do cinema aqui do Brasil, do Cláudio Assis. Eu acho que é um cinema muito forte, muito impactante. Um cara que tem coragem, né? O diretor no Brasil tem que ter coragem, e ele tem, né? Ele é muito mal compreendido por alguns, né? Por conta das cenas, né? Da coisa forte e tal que ele usa no filme dele, no Amarelo Manga, o Febre do Rato, que eu acho maravilhoso. Mas eu acho que é um diretor bem bacana. Então, para gostar de cinema, tem que ver a obra desse cara, com certeza. Deixa eu ver o que mais. Tem muitos diretores bons. Tem Truffaut, tem o Woody Allen, que também é um cara muito... Assim, estou falando de Woody Allen cinema, tá? Qualquer coisa extra aí é mais complicado, né? Por conta de todas as polêmicas. Mas o Woody Allen cinema é um diretor genial, tem filmes maravilhosos. Eu concordo com a maioria dos Woody Alienistas, que eu chamo, que falam que Manhattan é o melhor filme dele. Então, Manhattan, acho que é um filme também bacana para se conferir, para se ver. E tem muitos outros diretores, muitos outros filmes. Eu podia ficar a noite toda falando um monte de coisa. Mas eu também acho que se você perguntar assim, qual é o seu filme preferido, assim, um filme que realmente, poxa, todo mundo tem que ver e tudo mais. Um Sonho de Liberdade. Esse filme, eu acho que é o filme ao concurso, uma das maiores notas médias da IMDb, não é à toa. É um trabalho primoroso do Frank Darabont, baseado vamos dizer assim, um conto, né, do Stephen King, do Shawshank Redemption, Tim Robbins, Morgan Freeman. Filme maravilhoso, emblemático. E é um dos meus filmes preferidos. Vi muito esse filme com meu avô. Ele chamava o Tim Robbins de macarrão. Eu sempre lembro disso, que ele é alto, né, magrelo. E esse é um filme assim, emblemático mesmo.
E é isso, cara. Tem tanta coisa que podia estar falando aqui, mas é mais ou menos isso aí, assim. Eu pensei assim de primeira, assim, quando eu penso em cinema. É óbvio que tem mais coisas mais clássicas. Se pegar assim, outros cinéfilos, o cara vai falar de um monte de gente. Ah, o Glauber Rocha, e não sei o que, papapá. Mas cada um tem a sua visão da coisa. Eu acho que começar assim por esses que eu falei, acho que deixa a coisa mais bacana. Assim, tem diretores um pouco mais profundos, que você tem que já ter visto muitos filmes para poder chegar neles, sabe? É como se fosse fase de videogame, sabe? Você tem que começar naquele nível mais tranquilo e depois você ir, né? Eu acho que fica mais divertido, fica mais gostoso, mais prazeroso. Bom, Rafael, você estava falando um pouquinho dos cineastas que você colocaria numa caixinha, né? O que é ser cinéfilo para você? Olha, ser cinéfilo para mim é amar cinema como se fosse uma coisa assim que existisse palpável, sabe? Não sei explicar direito, é uma definição louca que eu tenho sobre o que é amar cinema, o que é gostar de cinema. Não sei, para mim é um grande amigo próximo, assim, sabe? É um grande companheiro de aventuras. Cinema não é uma pessoa, né? São várias pessoas, né? Eu me sinto muito próximo do mundo, das leis do universo, físicas, sei lá, quânticas, emocionais, emotivas, quando eu estou vendo um filme, né? Eu aprendo muito também. Então, eu diria que é uma grande biblioteca de sentimentos. Acho que é uma boa definição. Você já falou um pouco disso, né? Mas queria que você falasse o que você considera uma boa programação de cinema, né? Essa disputa entre o mercado e o circuito de arte, né? Tem toda essa briga, né? No momento de se pautar ali a programação e se você tem indicações, né? O que você indica para quem procura uma programação diferente, né? A gente já falou da época do Cine Joia, que você era programador, que você tinha essas preocupações, mas o que você, se você tivesse ali todo o orçamento, todo o espaço, tudo à sua disposição, o que você consideraria uma boa programação? O que você equilibraria ali no momento de você selecionar os filmes que entraram em cartaz? Essa é uma pergunta que muitos me fazem, né? Muitos me fazem. Vários congressos que eu fui pelo Joia, pelo Brasil todo, eles perguntavam isso e eu falava sempre a mesma coisa. Acho que você precisa estudar o lugar onde você está. Né? Você tem que estudar, não adianta. E esse estudo não é uma coisa nas planilhinhas porque tem muita gente que trabalha com cinema que fica atrás da mesa vendo Excel. Ô, camarada, cinema não é Excel. Cinema não é Excel. Cinema é você ir lá, ver o que está acontecendo, sentir o público, o feeling. Se você vê na fila de um cinema, por exemplo, concorrente seu, que estão falando de um filme, caraca, você já tem que ter aquilo na tua cabeça, entendeu? Para você poder fazer as analogias. Caramba, esse filme pode dar certo aqui, dar certo lá. O que eu tenho que fazer de diferente para esse público que está aqui, lá e tudo mais? Então, assim, você tem que ter uma análise muito ampla e um conhecimento gigantesco de quem é seu público, né? E, obviamente, maneiras de você conseguir que tenham públicos variados, diferentes, tudo mais. Né? Você tem que saber o que vai funcionar na primeira sessão do cinema, quando abre, que é a sessão mais complexa que existe, na minha opinião. É quando abre o cinema. O que vai ser exibido? Quantas pessoas tem que dar de média? O Joia tinha uma das maiores médias do Brasil. Se bobear, era a maior do Brasil. Falando em média, né? Porque o Joia era um cinema pequeno, mas em média. Por quê? Porque a gente sabe identificar o nosso público. Por exemplo, eu fui um dos poucos que coloquei sessão 10 horas da manhã, cara. Tinha sessão 10 horas da manhã, eu lembro até hoje qual foi o filme, Violet. Fala sobre a Violet Leduc, que teve um relacionamento com Simone de Beauvoir. Eu falei, isso é gol lá no ângulo, eu vi o filme, falei, maravilhoso, pô, espetacular. Filme francês de qualidade, que fala sobre pessoas que, sabe, as pessoas estudam, que leem. Eu falei, é gol. Não deu outra, cara. 10h30 da manhã tinha 50 pessoas na sala. Você estava em Copacabana, tem isso também, né? Assim, o Cine Joia, acho que você precisa reconhecer, meio como você falou, o território. E tem outra coisa que você falou que eu acho que é fantástica, que é essa coisa do sentimento que não é palpável, né? Então, você sente o que vai funcionar naquele local, você sabe,
mas talvez seja muito difícil de quantificar e qualificar essa experiência, né? Ela só se dá quando a sala enche, né? E aí você fala, ok, é isso que eu estava falando, ia funcionar. Exatamente, assim, quando... E, na verdade, assim, você vai fazendo muito pelo feeling também, né? Então, por que eu vou botar esse filme? Foi o feeling, que esse filme aqui tem cheio de sucesso, vai dar certo. Mas não é só o cheio de sucesso, eu olhei pro filme, eu vi o filme. Eu botei um filme, olha, do Tsai Ming-liang, que é um diretor muito complicado, mas é um diretor que eu adoro, é um diretor que cinéfilos adoram. Eu botei um filme dele que não tinha estreado no Rio, chamado Cães Errantes. Um filme que tem cenas assim, ele parado, olhando para a parede durante minutos. Aquelas coisas de cinema assim, bem, sabe, bem... Cara, foi um sucesso gigantesco. E uma coisa que influencia a programação no Rio de Janeiro é a crítica. Os bonequinhos do Globo influenciam. Se o boneco dorme, é uma grande dificuldade do cinema emplacar o filme. É óbvio que eu já sabendo disso, sempre que o boneco dormia, por acaso os bonecos nem dormiam tanto para os filmes que eram exibidos no Joia. Mas, de qualquer forma, quando eu dormia, eu tinha toda uma operação que a gente tinha que fazer junto com a distribuidora para poder fazer o filme andar. Eu não desistia dos filmes, não, cara. Entendeu? Eu lutava até o fim, sendo eles nacionais, estrangeiros, da Pensilvânia, sei lá, da Transilvânia, sei lá, da Armênia, da onde fosse, do interior do Brasil. Cara, eu lutava pelo filme sempre. O que é isso? Boca a boca. O público que chegava, você falava do filme. Mas é isso, o filme é bom, confia em mim. O crítico falou aqui, mas confia em mim. Tu viu quantos filmes aqui? Ah, vídeo tudo, então confia em mim. Aí a pessoa via, gostava. Você ganhava créditos por isso. Mas é como eu falei, eu era um programador diferente. Eu jogava junto com o público, né? Eu era o capitão da programação, mas também um soldado que ia lá para a guerra, né? Para poder conversar e tudo mais. Era muito divertido o Festival do Rio também lá. As pessoas ficavam em volta de mim, assim, para saber as dicas dos filmes, porque só tinha uma exibição de cada filme, né? Então é uma loucura. Nossa, o Joia era uma loucura, cara. O pessoal da galeria do Joia ficava louco com a gente, cara, porque reunia tanta gente ali que eu acho que eles nem esperavam, cara. Tanta gente, assim. A fila dava voltas, tal, vários filmes emblemáticos. O Lobo Atrás da Porta, filmaço brasileiro. Pô, aí quem me aparece lá, Leandro Leal. Por quê, cara? A fila do cinema triplicaia na rua, entendeu? Aí, pô, ela topou fazer um debate depois do filme. Cara, doideira. O diretor do filme apareceu, Fernando Coimbra. Gente boa pra caramba. Nossa, tinham vários famosos também. Nossa, foi muito legal, cara. O Joia era muito legal por causa disso, né? Às vezes, nas últimas sessões, apareciam os famosos, assim, meio que disfarçados, sabe? Mas, pô, eram famosos que a gente foi descobrindo que eram grandes cinéfilos, né, cara? Eu ficava muito feliz de recebê-los e tudo mais quando eu estava lá. O Joia não tinha, quando estava cheio, não tinha uma fila, né? Aquilo ali era uma multidão quase aglomerada ali na... Não, teve uma vez que estava tão cheio que a polícia desceu lá para saber o que era aquilo. Eles ficaram preocupados. Eu juro para você, desceu os guardas. O que aconteceu aqui? Não falei, olha, calma, são as filas, são várias filas aqui acontecendo. Estão comprando para sessões diferenciadas. Que durante um tempo o Joia não vendia pela internet, só vendia lá pessoalmente. Então, assim, era um absurdo, que a única maneira de você conseguir o ingresso do Joia era lá na bilheteria, né? E o nosso bilheteiro ficava louco, cara, porque a gente tinha poucos funcionários, né? Então, às vezes eu descia para ajudar e tal. A gente tinha um escritório em Ipanema, a gente saía correndo para ajudar a equipe também, pessoal de marketing e tal. Tinha toda uma equipe, né? Financeiro, produção. Aí a gente tentava ajudar e tal, mas era bem divertido. No final a gente tomava, como eu falei, a gente tomava cerveja, no final estava tudo resolvido, entendeu? Eu tinha dinheiro que pagasse aquelas horas de loucura, mas era uma loucura boa, né? A gente ia para casa dormir que nem um anjinho, só. Mas a boa programação, a programação ideal é você conhecer o seu público, né? Vamos lá, temos agora um terreno aqui numa cidade. Vou abrir um cinema do zero. Tem que conhecer a cidade. Tem que conhecer quem são as pessoas que estão ali, né? O que elas querem, o que elas estão assim dispostas a receber, né? Pode fazer uma enquete, pode fazer um monte de coisa, vários trabalhos e tal. A gente fez um pouco disso em Caeté também, deu super certo lá, na cidade no interior de Minas. Um cinema de 500 lugares, enorme. E em Jacarepaguá também a gente fez muita coisa bacana, na freguesia, que é tipo o Leblon do Jacarepaguá, né? Aqui no Rio. Então, o pessoal com poder aquisitivo bem alto, né? E foi bem divertido também o ano que a gente ficou lá.
E é isso. Tem que saber fazer, tem que entender de cinema e entender de filmes. O filme é a sua moeda de troca com o seu público. Você botando filme bom, o público vai. Você fazendo coisas diferentes, o público vai. Né? E uma coisa também bacana é que jornalista adora coisas diferentes. Então, saía sempre em vários lugares. E isso também ajudava bastante a divulgação. O que você acha, em termos de técnica, a gente tem falado muito sobre um formato híbrido de exibição, mas não é nem disso que eu estou falando. Eu estou pensando em termos de tecnologia, né? O que você acha que vai acontecer com o cinema? Uma brincadeirinha mesmo, pensando uns 10, 15 anos para frente. Bom, eu ia adicionar, em cima da resposta que você deu, justamente essa coisa dessa administração via algoritmo mesmo, que você falou. Cinema, né, programação de cinema, cinema não é Excel, é sentimento, conhecer aquela comunidade. E aí eu queria que você também pesasse isso também na resposta. Como que a gente vai viver nessa lógica de que tudo é planilhado, tudo é algoritmo, tudo são números, e aonde que isso vai levar a gente? Cara, assim, eu estou muito preocupado, cara, com a questão do cinema. Tem muitos saudosistas que não estão preocupados, né? O que vai ser do cinema, o que vai acontecer. Eu acho que muitos cinemas vão acabar, já estão acabando, né? Não sustentaram, não vão se sustentar. Não só por conta da Covid, já era uma tendência já, né? A questão dos streams e tudo mais. O cinema, é o que eu falo, não é porque o Joia foi uma coisa bem bacana. A gente sempre vai voltar no Joia porque o Joia era uma coisa diferente. Tem que fazer o diferente. Os cinemas que sobreviverem, os novos cinemas, as novas coisas que acontecerem, um espetáculo cinematográfico, eles têm que voltar às raízes, entendeu? Fazer as pessoas falarem, pô, aquilo ali é o evento do meu dia. Eu quero ir lá naquele cinema porque, poxa, aqui tem uma tela mágica, aqui eu vou conversar sobre cinema, aqui eu vou ver uma palestra, sei lá. Tem que fazer coisas, os cinemas têm que fazer coisas diferentes para poderem existir. É simples, é a lei, é a lei. O Darwin já falava isso, você tem que, né, se adaptando conforme os tempos. Se a tecnologia está forte, tem filme em tudo que é lugar, coloque filmes no cinema que você acha que as pessoas não viram, que as pessoas vão assistir. Faça acordos, faça a coisa acontecer, né? Agora, hoje em dia não adianta, tem um monte de engravatado tomando conta da indústria, né? Porque é uma indústria que dá muito dinheiro. Mas ela vai começar a dar cada vez menos dinheiro, entendeu? Eles vão precisar mais do pessoal mais criativo. É uma tendência. Eu já falei isso várias vezes. Rafael, aí eu vou fazer uma provocação. Não sempre foi assim, não sempre foi uma indústria, não sempre foi uma indústria que movimentou muita grana e que principalmente depois da entrada da potência que foi Hollywood, virou uma super indústria, né? Assim, é muito dinheiro que é envolvido na produção de um filme, né? Precisa de um retorno para se sustentar. Então, minha provocação pensando financeiramente, estruturalmente, qual é a mudança? Então, assim, é o que eu estou falando. Assim, o que acontece? As pessoas, se você não fizer o diferente, eu vou tentar explicar assim um pouco melhor. Eu acho que a gente está chegando no mesmo ponto, assim. Se a gente não fizer o diferente, o negócio não anda. Por quê? Antigamente, tem muita gente que trabalha na indústria, eles pensam cinema lá na década de... É o mesmo modelo da década de 40, 50, 60, 70, conforme foi crescendo. As coisas mudaram muito, uns 10, 15 anos para cá, mudaram demais, demais. Você tem que fazer o diferente. Você pode ver os canais de televisão hoje em dia. Os canais de televisão hoje em dia, até o jornalismo esportivo, que é uma área que eu gosto pra caramba, fico escutando aqueles caras falando de futebol e tal. Hoje em dia, as TVs estão transformando aquilo tudo num grande entretenimento. Enquanto estiver no comando pessoas assim, tipo, aquela mentalidade reta e tudo mais, o cinema vai ser sempre a mesma coisa e as coisas não vão andar. Não vão ser passados por cima do stream. O stream veio muito forte. Ah, mas era assim mesmo. Não acabou a coleção de CD, depois que veio o Blu-ray, que não sei o que, o DVD. Não acabou, mas ficou quase extinto, gente. Entendeu? Para sobreviver forte, você ter uma carreira naquilo, precisa se fazer diferente. As pessoas precisam pensar fora da caixa. Muita gente no cinema não pensa fora da caixa. Até mesmo os caras que estão fazendo cinema, não vê agora, o Nolan se quebrou agora.
achou que ele ia furar a Covid, sei lá o que ele achou que ele ia fazer. A Warner, né? Tipo, colocando o Tenet em cartaz, estreando, para tentar ser a grande salvação do cinema. Na verdade, foi um grande fiasco. As pessoas estão com medo. Ninguém tem que ir na sala de cinema agora, né? Na minha opinião. Eu até sofri bastante da indústria por causa disso, né? Eu sou bem polêmico nesse sentido, mas para mim eu acho que é o certo. Não tem como entrar numa sala de cinema agora no meio da Covid. Né? Então, assim, os cinemas da agora mesmo já tem que fazê-lo diferente. Poxa, por que não faz alguma coisa pelo menos ao ar livre? O Reserva Cultural do Niterói vai tentar fazer isso. Naquele espaço gigante que ele tem, fazer uma coisa ao ar livre, tentar fazer uma coisa diferente. Então, assim, você tem que entender o seu tempo e fazer as coisas acontecerem. Eu tive muitos problemas em alguns cinemas exatamente por causa disso, de tentar implementar as minhas ideias e as pessoas travarem, por não entenderem a minha ideia. Falando em termos de indústria mesmo, de potência industrial e de movimentação de grana. Isso eu acho que não tem como fugir, né? O filme ele vai ter que te dar um retorno, porque senão a indústria vai bloquear aquele diretor, vai bloquear aquele... É uma engrenagem. Assim como qualquer coisa que a gente faça hoje em dia, né? Pensando em Mas marcas... é uma engrenagem muito política. Sim, ele é muito seletivo. Claro. Entendeu? Às vezes um diretor que não fez sucesso, não adianta, ele não vai ser totalmente bloqueado, ele vai vir com alguma outra coisa que vai ter alguma outra potência por trás, uma atriz famosa, alguma coisa assim, e ele vão ter portas abertas para poder acontecer e tudo mais. A indústria ela tem que rodar, eu concordo com você, ela tem que girar, tem que dar retorno e tudo mais. Eu não estou falando que ela tem que rodar, não. Eu sou cientista social, não, cara. Não, mas... Tô brincando. Não, ela tem que rodar, mas é óbvio. Você tem que colocar várias coisas na mesa, né? Como é que ela vai rodar, né? O que ela precisa fazer? A análise do filme, o que é o retorno do filme, né? É o lucro de $1? É o lucro de 1 milhão? Essas análises todas, por isso que eu estou falando, tudo tem que ser pensado muito fora da caixa. É muita análise feita em planilha de Excel, de novo, muito mal feita. Mas você diria, então, que talvez, aí pensando no cenário nacional mesmo, tá? Porque, vamos ficar por aqui, porque você diria, então, que talvez alguns programadores ou algumas produtoras ainda estão vivendo um outro tipo de plataformização do cinema, ou ainda estão numa outra época e não estão abraçando as possibilidades de mudança para poder dialogar com o público, etc. É mais ou menos isso? Sim, eu me assustei. Desde que eu entrei nessa indústria, eu me assusto. A cada momento eu me assusto. Nos comentários eu me assusto. Tem programador que não vê filme. A maioria dos programadores não vê filme. Ele podia estar vendendo fralda, podia estar vendendo madeira. Isso, na minha concepção, é totalmente bizarro. Entendeu? Como é que um enfermeiro não vai saber dar uma injeção? Tá entendendo? É bizarro. Então, como é que um médico vai ter medo de sangue? Não adianta. Você tem que pensar fora da caixa. Só vai pensar fora da caixa se você conhecer seu produto. Como é que você vai exibir um produto na tua casa que você não conhece? Ah, não, porque falaram que é bom. Como assim, cara? Pô, quem tá vendendo vai falar que é ótimo, né? Compra pela internet, então vai falar, maravilhoso, pô, sensacional. Pô. Não, tem que buscar novos mercados. Pô, tem um mercado asiático tão bom aí, tantos filmes que não estrearam aqui. Você paga barato por um filme, bota ele em cartaz. O modelo ideal para o futuro, até respondendo uma pergunta anterior de vocês, é esse: você ter seu próprio cinema, você comprar seus próprios filmes e exibi-los no seu próprio cinema, sem precisar de distribuidor. É o melhor dos mundos, porque com esse filme que você comprou, você vende para as outras janelas também. Uma coisa vai sustentando a outra. Tá tendo exemplo a Netflix lançando filmes baseados em projetos que não foram para frente no cinema, que é o próprio Scorsese falou. Exatamente. Que ele não conseguiu verba para fazer aquele filme e é inegável que existe demanda. A Netflix está provando que existe demanda para filmes fora mas o cinema está apostando no mesmo filão ali, né? A cada 15 dias se renova filmes dos mesmos estúdios, né? Acho que agora a gente chegou, então, na resposta. Acho que você um pouco meio que respondeu essa pergunta, mas talvez você tenha mais alguma coisa para falar sobre ela. O que você... Se você tivesse que elaborar uma frase para definir cinefilia, o que seria para você?
Cara, essa cinefilia, cara, não sei, eu acho que é um sentimento prazeroso que só quem assiste a muitos filmes sabe. Basicamente é isso. É indescritível. É um prazer indescritível. Pronto, fica bonito. Perguntar, né? Você até achei interessante você mencionar o Old Boy como aquele filme para tirar da zona de conforto, que também é um filme que causou muito impacto ali no início da era de DVD, né? Eu mesmo fui um dos que comprei no escuro, não vi no cinema, sem saber. E a gente teve o Parasita ano passado, que causou uma comoção grande, ganhou o Oscar e tudo. Então, aproveitar essa pergunta para perguntar para você o que ainda é capaz de te surpreender no cinema, quer dizer, o que quando você chega numa sala, né, que a gente aquela experiência completamente nova, aquele grande ponto de interrogação, aquela sala escura, o que ainda é capaz de te surpreender naquele espaço ali? Eu gostaria muito de entrar numa sala de cinema, olhar para a programação e falar: eu veria todos esses filmes agora. Eu consegui fazer isso no Joia, mas aí era um sonho meu que virou realidade. Até no próprio Estação, que tem uma boa programação. Inclusive, até uma das sócias do Estação vai ser uma das minhas próximas convidadas em fevereiro, a Hilda, que ela é a criadora do Festival do Rio, né? É uma pessoa que eu tenho um grande carinho, ela é um amor de pessoa, super cinéfila, sabe muito. Mas, assim, eu acho que isso me surpreenderia mais, assim, sabe? Chegar numa sala e falar assim, poxa, caramba, vou ficar aqui de 2 até 10 da noite. E geralmente não é assim, né? Sempre tem uma coisa ou outra que eu não veria, sei lá, que eu não gosto. Mas aí também é uma coisa muito particular, né? Meus gostos e tal. Mas, assim, tem algumas mostras bem interessantes que eu acho que poderiam ser feitas ainda. Eu queria ver uma sessão diferente, assim, ver um curta, ver um média, ver um longa, ter um debate depois do filme, sabe? E fazer com que isso tudo dê certo, pensando no capitalismo da coisa, né? Para o cinema e para o espectador também. Não sei, mas algumas coisas poderiam me surpreender nesse sentido. Não sei se eu respondi direito a sua pergunta, mas acho que é mais por esse caminho, assim. Agora, em relação a filmes e tal, eu tô sempre me surpreendendo, cara. Poxa, sempre me surpreendendo. Às vezes, eu também não ligo muito pro que os outros falam, não. Principalmente quando as pessoas falam que o filme é ruim. Aí o que me dá interesse mesmo de dar um bisoio no filme, pra falar, pô, será que é ruim mesmo? Mas é isso, né? Aos poucos também a gente vai pegando o feeling, né? Sentindo o cheiro de filme bom, né? Isso é bom também. A gente vai errando mesmo nas nossas escolhas assim, as cegas, a gente vai errando menos. Mas a gente está sempre se surpreendendo em relação a filmes, né? Em relação à programação, cinema, aí é um pouco mais engessado. Mas agora, após a pandemia, né, quando tudo estiver legal, todo mundo estiver vacinado, as coisas andarem normalmente, ela vai demorar bastante tempo, mas uma hora chega, né, essa normalidade novamente. Eu acho que os cinemas têm a grande oportunidade de fazer uma coisa diferente, né? Fazer programações 24 horas, rodar à noite, maratonas de cinema, como o Odeon fazia aqui no Rio. Fazer coisas assim nesse sentido, né? Porque o cinéfilo está com sede, né? E tem que aproveitar isso, né? Então ele está pronto para consumir muita coisa, né? Dentro de uma sala de cinema. Essa é a chance deles. Estão sofrendo bastante agora. Imagina os empreendimentos, os investimentos. Então, assim, depois de uma grande alta, né, com o negócio de Vingadores, né, todo o lucro que tem salas, que a maioria das salas espera, até a Estação passou os Vingadores, né, o que é uma coisa que eu nem iria imaginar nos meus sonhos mais, assim, complicados. Mas, de qualquer forma, eu entendo, quis lucrar, e era realmente um filme bem lucrativo. Mas tem Mas a gente tem a uma grande coisa oportunidade. que você falou, você citou a Maratona Odeon, né? A Maratona Odeon, eu acho que por um bom tempo provou que a questão não era o filme ser novo, né? Ou que se eu não vi ou não vi, era a experiência de estar ali dentro do cinema. Talvez alguns filmes que a pessoa não tivesse visto no cinema, Filme né? que a gente nem sabia, era filme surpresa. O último filme da sessão era surpresa. A gente ficava lá até 4 horas da manhã sem saber qual filme que era. Tipo, precisamos falar sobre Kevin, eu vi assim, na filme surpresa. Exatamente. Aí você tinha aquela coisa da surpresa, né? Tipo, e tinha coisa do encontro também, porque você ia para aquele espaço, você sabia mais ou menos quem você ia encontrar e tal. Então, assim,
eu acho que é um ótimo momento realmente para se reinventar, né? Tomara que a gente aproveite, pegue aí, agarre com todas as forças esse momento, porque também tem uma crise econômica aí, então, assim, se a gente não procurar, como você diz, coisas novas, ou pelo menos modelos e estimular mesmo de maneira diferente as pessoas para entenderem isso como um espaço de troca, né, como um ambiente, mais do que o filme em si, mas a sala e a troca, eu acho isso muito importante. Agora a gente vai para uma parte da entrevista mais divertidinha, como é que você tem lá na sua. Queria saber se você já assistiu o Cinderela Baiana inteiro. Já tive. Cinderela Baiana. Olha, esse filme já me deu tanto problema. Porque, assim, eu conheço muita gente, né, assim, da indústria. Eu não conheço todo mundo, porque não dá pra conhecer todo mundo. Mas a gente sempre conhece amigos e tal, não sei o quê. Aí, cara, esse filme é um dos primeiros... É o primeiro filme do Lázaro Ramos, se eu não me engano. Ele faz esse filme, é o primeiro filme do Lázaro Ramos. Então, assim, poxa... Cinderela Baiana, pra mim, sempre foi um clássico trash, cult. Eu via em partes, tem no YouTube, acho que até hoje, em partes, parte 1, 2, né? Era uma coisa deliciosa, né? Eu acredito que tem filmes que são tão ruins que eles passam a ser clássicos. E eu tenho uma teoria, Roberta, Jorge, eu tenho uma teoria. Se a gente exibir, eu até pensei em fazer isso no Cinejoia, ia correr atrás de Cinderela Baiana, ia dar um auê do caramba. Porque a minha teoria é a seguinte: assistir o Cinderela e debater o Cinderela depois, eu acho que a gente podia encontrar, assim, argumentos bem legais, sabe? Para a gente poder trocar com o público. Eu acho que podia ser uma experiência muito interessante. E eu tenho certeza que o Cinderela Baiana em cartaz daria mais público que muito filme francês, boboquinha, chatinho e tudo mais. Então é um negócio para se pensar. Mas realmente é um filme, assim, eu não vou dizer que ele é bastante errado e tal, mas acho que é como se ele estivesse assim, no fundo do mar, ele ultrapassou o fundo do mar, sabe? Chegou assim, no núcleo da Terra. Ele chegou num lugar, num universo que tem raríssimos filmes, né? E ele é um desses. Eu brinco muito, falo que apenas 12 Guardiões no Brasil tem a cópia em DVD do Cinderela Baiana. Um deles é o meu grande amigo Xu Shen, um dos grandes assistentes de produção que tem no Brasil, um dos maiores cinéfilos do Brasil. E ele tem, cara, em VHS e DVD do filme. Ele é um dos 12 Guardiões. Alguém que pegou lá da biblioteca da locadora do Cavi. Tem um filme que eu gosto muito. Roubaram a cópia. Você usou a frase aí é tão ruim que fica bom. Um filme que eu gosto muito, que é O Mundo Cão, que vem de um quadrinho, né? Tem um momento que elas falam isso, o negócio dá a volta, né? Ele chega no ápice e dá a volta, ele consegue meio que se... E eu acho que tem algumas questões ali mesmo para... Se a gente parar para ver o filme, fosse fazer um debate posterior, acho que tem algumas questões de temporais mesmo, né? De coisas que a gente... Como está acontecendo agora com as novelas, por exemplo, as pessoas têm achado coisas absurdas e tal, e a gente já achava, né, alguns anos atrás, quando via, mas eu acho que seria interessante discutir mesmo, porque eu sou defensora de discutir o produto audiovisual em toda a sua forma. Claro. Eu acho que perpassa, assim, se tem gente que vê, ainda mais tem muita gente que vê e que está disposta a ver, seria interessante a gente discutir, então, para tentar criar algum tipo de diálogo com a obra e com as pessoas, os espectadores, né? Então, assim, pode falar. Um dos projetos que estava engavetado, que foi engavetado no Cinejoia, quem sabe num próximo cinema eu consiga executar, era o Tribunal Cinéfilo. O Tribunal Cinéfilo era o seguinte: era uma pessoa, uma personalidade, alguém com bastante argumentos legais, positivos sobre uma obra, e um outro que odiava a obra. E a plateia eram jurados. Aí todo mundo ia receber uma plaquinha para dizer quem ganhou, quem não ganhou na argumentação. Eu pensei em fazer isso com Magnolia. Tem um filme, cara, que, assim, nas minhas rodinhas de cinéfilo, em algumas das minhas rodinhas de cinéfilo, é um filme muito polêmico. É o... Ai, meu Deus, como é que é o nome desse filme? Como é que é o nome? Esqueci agora o nome desse filme. Daqui a pouco eu lembro o nome do filme.
Cara, assim, metade dos meus amigos adoram, metade dos meus amigos odeiam o filme. É uma coisa louca, assim. Cara, esse filme era ideal para colocar. O Magnolia também é um filme tem duas O partes. Magnolia, eu acho que é papo Magnolia de ficar ali 3, 4 horas discutindo e não chegar a conclusão nenhuma, porque acho que vai dividir a plateia também, né? Metade da plaquinha sim, metade não. Talvez. Imagina pegar um filme do David Lynch para poder discutir também. Olha a loucura que vai ser, meu Deus do céu. Vai discutir Cidade dos Sonhos. Vai ser uma coisa linda. Mas é legal, é isso mesmo que você falou. Tem que discutir mesmo, tem que falar. E pode ser que tenha gente que goste do Cinderela. E o legal do cinema é esse, é discutir. Não é discutir, né? São argumentações. Né? A gente está conversando, é um grande bate-papo. É claro que tem cinéfilo mala pra cacete que fica levando para um lado, não, tem que ser o que eu falei, porque eu sou fodão, blá, 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 blá. Ah, toma banho. Não é assim, não. O cinema é divertido, tem que ser uma diversão para todo mundo. Como vocês conversaram, né? Tem gente até que defende que essa ideia do guilty pleasure, isso não existe, né? Quer dizer, se a pessoa gostou do filme, é válido, mas eu queria perguntar para você, assim, qual filme que você gosta, assim, de verdade, se você, nossa, esse filme é muito bom, mas você esconde um pouco porque acha que vai pegar mal, que, assim, pô, eu falar que gosto muito desse filme, pô, vai me queimar um pouco ali. Tem algum filme que você tem um prazer um pouco escondido de amar assistir? Essa, inclusive, seria uma das perguntas do E aí, querido cinéfilo. Eu acabei tirando, porque eu achei que ia ser um pouco complicado o pessoal responder e tal. Mas eu já fiz esse exercício já, várias vezes. Tem um filme do Stallone chamado Daylight, que ele explode, tem um túnel, né? Fica submerso o túnel. Esse túnel existe lá, ele é debaixo d'água nos Estados Unidos. E aí fica todo mundo preso lá, ele tem que salvar e tal. Eu fui entrar uma vez na discussão, o pessoal queimando o filme, falando que era uma porcaria, não sei o quê. E depois eu vi outro cinéfilo falando também que era uma grande porcaria e tal. Mas eu gosto do filme, cara, me divirto uma dessa vendo o filme. Eu gosto muito dos filmes do Stallone, assim, pelo menos na maioria deles. E ele é um ator, diretor, roteirista, ou qualquer coisa parecida com isso. Ele para mim, ele caracteriza muito bem a indústria hollywoodiana, né, cara? Ele faz muito blockbuster, mas o cara, assim, eu já tive amigos que trabalharam com ele, assim, quando ele veio gravar aqui no Brasil Os Mercenários, se eu não me engano. E o cara ele sabe tudo, cara, de cinema. Tudo, 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 tudo. Assim, como anda uma indústria, né? Da produção, dos detalhes, ele é super pontual. É um cara assim que cresceu muito no meu conceito quando eu fiquei sabendo de relatos sobre ele, né? E é um cara que, pô, eu adoro, cara. Até postei esses dias lá no meu Facebook o Risco Total, que é um filme muito maneiro, que passava no SBT, se não me engano, de tarde. E a primeira cena do filme é a mulher morrendo, caindo lá da cordinha do penhasco. É uma coisa sensacional. Você já começa com uma forte pancada, um drama forte, vai indo. Mas é isso, tem alguns filmes que eu gosto, que as pessoas não gostam, mas sempre vai existir isso. É normal. E para falar de gêneros cinematográficos, qual é a sua comédia romântica favorita? Minha comédia romântica favorita? Olha, boa pergunta. Comédia romântica favorita? Cara, não sei dizer. Comédia romântica favorita? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que é comédia. É porque também tem isso, né? Às vezes você acha que é um gênero, para você é uma coisa. Tem um filme francês que é Românticos Anônimos, o nome do filme, que eu acho tão bonito. É um filme bonito, um filme delicado. E eu ria tanto. Eu tenho umas situações engraçadas no filme. E é um amor, assim, super inusitado. É um negócio muito diferente. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu falei assim, caramba, que coisa linda esse filme. Foi um sucesso de Eu acho que vale. vale. Vale? Vale. Então, esse foi o primeiro que eu pensei aqui, mas deve ter outro. Você faz sempre uma pergunta sobre situações inusitadas que acontecem na sala de cinema, né? Você tem aí quase 300 situações inusitadas. Você pode contar para a gente também, mas a gente bolou uma pergunta diferente, que o cinéfilo, né?
O cinéfilo é aquele cara que não vê série porque ele pensa assim, pô, a série tem 20 episódios, eu poderia estar vendo 10 filmes nesse tempo. A gente Isso aí. sabe como é. E a gente não gosta muito de desistir. Assim, já comecei a ver o filme, se você vê com 10 minutos que o filme é muito ruim, você fala assim, não, vou ver, porque... Até porque tem filme que só fica bom no final e tudo, mas eu queria que você contasse pra gente se você já abandonou alguma sala de cinema antes do filme terminar. Assim, pode parecer simples para algumas pessoas, mas para quem gosta muito de cinema, né, a gente tem esse apego pelo filme que a gente está assistindo, pelo nosso tempo que a gente dedicou para aquele filme. Então, eu queria que você falasse se você já desistiu de algum filme dentro da sala de cinema e também dividir aí alguma situação inusitada. Você, como programador de cinema, deve ter vivido várias situações, alguma que te marcou. Desistir do filme, assim, eu vejo tanto filme, eu tenho que ligar chavinhas, né? Assim, eu tô fazendo alguma coisa de trabalho, não tô, eu tô vendo um filme para me divertir, pensando nisso. Tem momentos do filme que, tipo, você se desliga totalmente, né? Para mim já é sair da sessão, né? Eu nunca saí da sala de cinema, não, eu vou até o final. Mas você se desconecta. Você tá em outra galáxia, cara. Você tá ali sentado, é só teu corpo. Eu tenho respeito ainda pela sala e fico. Até nos filmes do Nicolas Cage, que é muito complicado, às vezes, ir até o fim. Mas, de qualquer forma, eu fico na sala. Mas, às vezes, eu estou em outro universo, sabe? Estou viajando na maionese aqui. Eu sou chato, eu só gosto de sentar na mesma cadeira nos cinemas. Eu sento da direita para a esquerda. Eu sou quase um monk. Sabe aquele personagem do Tony Shalhoub, do seriado? Eu não sei se eu tenho um toque naquela força toda que ele tem, mas eu tenho assim, eu gosto das minhas cadeiras preferidas. Eu gosto de todos os cinemas do Rio, praticamente. Eu tenho a minha cadeira em cada cinema. E eu não vejo a sessão se não tiver a minha cadeira. Eu sou chato. Eu tenho algumas coisas mais nesse sentido. Por isso que eu faço meu ingresso tentar valer a pena. Em relação a coisas inusitadas que eu vi no cinema, pô, no Joia, cara, se eu for contar aqui, acho que vai ser até proibido. Nunca mais vocês entram no Zoom. Se eu for contar as coisas que, assim, bizarras, assim, um nível gigante. Eu já vi, Não bloqueia entendeu? a gente, não. Não, então, não, vou contar uma leve aqui. Teve uma muito engraçada. Teve um filme francês chamado Que Mal Fiz a Deus, que é um filme muito engraçado. É um pai que vai casar as 4 filhas e ele casa as 4 filhas com 4 homens de religiões diferentes. E eu achei o máximo isso. Falei, poxa, vai ser bacana, vamos ver o filme. Eu vi o filme, me diverti a beça. Óbvio que o filme tem defeitos e tudo mais, mas, sabe, é divertido. Falei, esse filme cai com a luva, vai ser um sucesso. Aí ele acabou entrando também no Festival Varilux e tal, foi bem e tal. Beleza. Aí na semana de estreia do filme, eu marquei o filme, o boneco do boneco dormiu, foi embora. Tipo, as piores cotações do jornal referência do Rio de Janeiro. Aí eu falei, Jesus Cristo. Aí a gente fez uma operação de guerra, conseguimos lotar várias sessões, né? Numa dessas sessões que lotou, é importante lá no Jora, é importante lotar as primeiras, porque o boca a boca era gigante. Porque lá o pessoal via o filme mais de uma vez e trazia 5 amigas, entendeu? E aí o negócio é ficando um negócio gigantesco. Aí, numa dessas sessões lotadas, com a outra sessão já lotada, com fila esperando, um senhor riu tanto que ele literalmente cagou de rir. Ele se cagou de rir. Ele cagou a poltrona do cinema. E assim, eu lembro até hoje, foi um negócio assim, terrível, coitado. Porque, assim, foi no meio do filme e ele não parava de rir e, obviamente, também de evacuar. O cheiro começou a dominar. Aí as pessoas relatavam no final, Rafa, eu só não saí da sala porque o filme era muito bom. Porque o cheiro estava insuportável, estava uma coisa horrível. E foi uma operação de guerra para poder limpar o cinema e saiu o cheiro. A sessão seguinte atrasou. E a gente lá, a gente falava na honestidade, gente, olha só, aconteceu um problema. O filme é tão engraçado, é tão bom que assim, a gente não podia falar, até para não constranger a pessoa, né? Porque a gente não sabia. Ah, teve isso. A pessoa cagou e fugiu, a gente não sabia quem era. Que acabou a sessão e a pessoa a gente não viu, a gente só viu que o banheiro estava todo cagado. A pessoa ficou até o final. Então... Ela também ficou até o final, não conseguiu. Ela se cagou de rir, literalmente. Então foi uma coisa assim, sinistra. E a gente não sabia quem era a pessoa, então a gente não queria meio dizer o que era, o que tinha acontecido. Mas falou, aconteceu uma pequena tragédia, mas as coisas estão se ajeitando. Essa foi uma coisa bem inusitada que aconteceu, cara. Foi muito louco, cara. Isso é muito doido, cara.
Isso é muito doido. Teve um filme também sul-africano no Festival do Rio. O Festival do Rio, os filmes chegavam às vezes em cima da hora. Pelo menos numa das edições do Joia foi assim, atrasou um dos filmes e tal. Era um filme sul-africano. Eu acho que o nome do filme era Your Corner. Eu esqueci o nome do filme. E era um filme, pô, maravilhoso, tinha ganho prêmio, não sei o quê. Cara, deu 1 hora de filme, todo mundo na maior tensão, o filme some, cara. Aí eu falei, Jesus Cristo, o que vai acontecer? Aí eu cheguei lá com o projetor e falei, gente, tem que acontecer uma coisa. Aí a gente pensou assim, pô, vamos jogar 1 minuto, 1 segundo para frente. Aí jogou o filme 1 segundo para frente e voltou. Então, assim, talvez seja o único filme da história de Joia que a pessoa perdeu 1 segundinho de filme. Mas acho que ninguém percebeu, né? Essas foram as 2 situações meio que... Tem mais situações, mas tem situações mais polêmicas que eu não posso nem falar aqui, porque foram mais complexas. Mas teve de tudo, Joia tinha tudo. No Reserva Cultural também aconteceu várias coisas engraçadas. Todo cinema tem suas histórias, né? E esse negócio, eu gosto quando a pessoa fala assim, eu não presenciei muitas coisas na sala de cinema. Pô, cara, é porque tu não tava vendo muito filme no cinema, porque, cara, toda sessão tem sempre a situação, cara. Eu já vi gente se batendo no filme. Não estava prestando atenção, né, também, às vezes. Estava ali, mas estava desligado, porque não é possível. Mas tem algumas coisas que acontecem que... o engraçado é que lá na pergunta do E aí, querido cinéfilo, essa pergunta tem lá, né? Aí as pessoas falam assim, uma que sempre falam, era um filme de terror, só tinham 2 pessoas na sala, a pessoa sentou do meu lado. É impressionante isso, tem vários relatos sobre isso. As pessoas, tem gente que tem medo de ver filme sozinho, cara, na sala. Tem gente. Graças a Deus já não teve sessão sozinho, assim, mas... Pelo menos não que eu lembre, mas já teve cinema já que era assim. Eu ia achar o máximo. Eu não me lembro se eu botei isso no Querido Cinéfilo, eu acho que não. Mas com o seu relato do senhor, eu lembrei de um filme que eu fui ver no Festival do Rio, não me lembro qual Festival do Rio, há muito tempo atrás, que se chamava O Pornógrafo. E aí eu fui comprar o ingresso do pornógrafo, só tem um bando de senhorinha, mas senhorinha mesmo, comprando ingresso, assim, essa senhorinha ouviu um pornógrafo, né? Assim, era eu, um casal, mais um outro casal, e sei lá, 40 senhorinhas. Eu falei, gente, não faz o menor sentido. E aí começou o pornógrafo, obviamente, né? Com cenas não muito tranquilas. E as senhorinhas foram saindo da sala, né? Assim, no final terminou o filme, era eu, os 2 casais só, e, sei lá, mais 3 senhorinhas que resolveram ficar até o final para ver. Mas eu falei, o que a pessoa imagina que vai acontecer, né? Quando... Lá no Joia no Joia teve vários filmes que saíram assim do meio, mesmo a gente tendo avisado. O Heli, do mexicano Heli, que tem várias cenas fortes, o pessoal saiu no meio. O Love, do Gaspar Noé. Acho que as pessoas não estavam preparadas para aquela primeira cena. Mesmo a gente tendo avisado. O Azul é a cor mais quente também. Teve gente na saída perguntando, o Joia é cinema pornô? As pessoas não entenderam muito bem o espírito da coisa, né? Mas é isso. Tem muitos relatos. O cinema é divertido por causa disso. Eu não contei essa história na minha entrevista, eu contei outra, mas eu acabei lembrando que você falou de cinema sozinho. Eu já assisti um filme sozinho no cinema. Eu era adolescente aí na cidade, que viajei lá para São Lourenço, no interior de Minas, aí é família, aquela coisa, sempre assim, vou no cinema, né, aquela coisa de adolescente. E era a hora do Rush 2. E assim, era um dia de semana, de noite, sessão 9 horas da noite, e só tinha eu no cinema. Eu acho que hoje em dia eu faria diferente, porque a pessoa veio perguntar para mim se eu realmente queria ver o filme, porque só tinha eu e aquela coisa de adolescente, né, não envolvido no meio. Eu falei assim, não, claro, quero ver o filme, paguei, quero ver. Eu acho que hoje em dia eu teria desistido, pegar dinheiro de volta, porque assim, acho que a galera devia estar contando que talvez fosse sair um pouco mais cedo também do trabalho e tal, e teve que ficar lá até 2 horas só para eu assistir a hora do Rush 2, e obviamente nem era bom, mas eu só queria ir no cinema mesmo, e só tinha eu. Você comprou o ingresso, você tem o direito de ver, tá certo. Agora, tem cinemas que, quando tem pouca gente na sala, sei lá, 3, 2 pessoas, eles chegam e abordam e falam, se realmente querem ver, às vezes é ingresso dos outros. Porque tem um custo muito grande da lâmpada do projetor, né, cara? E antigamente era mais caro ainda. A questão da projeção, né? A luz, o que absorve e tal. Hoje em dia os projetores são muito modernos, mas a lâmpada consome bastante, né? Se você fazer um cálculo matemático, às vezes 2, 3 pessoas na sala nem paga a sessão, né?
fora a luz, ar-condicionado, etc. Mas aí também é falha do programador lá. Às vezes tem que tirar a última sessão, né? Sei lá, né? Tem que sentir o público, como eu falei. Eu vou começar com uma história que depois eu revelo qual filme que é e com quem que é, porque tem relação com a pergunta que eu vou fazer agora. Eu fui ver um outro filme e na Estação Ipanema, eu acho, devia ter o quê? 21, 22 anos, por aí. Entrei na sala, acho que ainda estava fazendo um curso de cinema. Entrei na sala, estava fazendo. Acho que era, inclusive, numa pré-estreia ou uma estreia. A sala também meio lotada, né? A sala de Estação Ipanema não é muito grande e tal. Sentei. O filme me emocionou. Eu soluçava, chorava e não conseguia, assim, sabe? Escorrendo, nariz, tudo. E todo mundo saindo. Todo mundo odiando o filme e eu lá, copiosamente chorando, né? E assim, eu tava, graças a Deus, todo mundo sair, ninguém vai ver. Eu vou sair com uma cara toda melecada daqui. Dito isso, qual é o seu filme favorito de Adam Sandler? Olha, eu não tenho nem dúvida. Como é que é em inglês? É Punch Drunk Love. É o embriagado. Punch Drunk Love. O embriagado de amor. Esse filme é maravilhoso. Eu acho que o Paul Thomas Anderson ele conseguiu fazer o Adam Sandler mostrar o talento que ele tem escondido, né? Tem muita gente que fala muito do Reine Sobre Mim também. É um filme que eu não gosto muito, mas as pessoas gostam muito do Adam Sandler nesse filme. Então falam muito do Joias Brutas também. Mas também não acho isso tudo. E eu gosto muito do Embriagado de Amor. Eu acho que é um filme muito, muito diferente de tudo que o Adam Sandler tinha feito. E para mim foi bem marcante assim, a atuação dele, assim, como ele sentiu o filme, ele é aquela personagem. Tem a Emily também no filme, que é maravilhosa. Então, assim, é a Emily aquela atriz, né? Acho que é. Acho que eu sempre confundo. É tanta Emily, é tanta atriz que eu fico... Mas, agora, assim, de eu tinha certeza que era a Emily. Agora você falou, eu fiquei na dúvida se é... Eu tô sem... eu não gosto nem de pesquisar no Google. Daqui a pouco vem. É tudo orgânico, assim. Daqui a pouco... Rafael, se tivesse que escalar no elenco, ele ou o Nicolas Cage, quem que você selecionava? Cara, por incrível que pareça, eu ainda acreditava no Nicolas Cage, cara. Pô, eu pego muito no pé dele, eu até explico rapidinho para vocês por que eu pego no pé dele. Ele era meu ídolo, cara, quando eu era criança. Né? Filmes na Sessão da Tarde. Eu tava assistindo Homem de Família, nossa, eu já vi aquele filme 500 milhões de vezes, entre outros filmes que passam dele. Não só na Sessão da Tarde, lá quente, Corujão, aquelas coisas todas, né? E eu fui começando a conhecer mais a filmografia dele, e aí eu comecei a ver, caramba, ele fez tanta coisa assim e tal. E de repente, cara, uns 15 anos pra cá, ele começou a fazer muita merda, muita besteira, muita coisa que eu falei, pô. Falei, cara, esse cara é um, poxa, o que aconteceu com ele e tal. E aí, sabendo um monte de coisa, né? A gente nunca sabe se é verdade, a gente lê relatos, né? Que ele tem dívida, ele tem que pagar as dívidas dele, então ele tem que fazer qualquer coisa. Mas eu pego no pé dele, mas hoje é aniversário dele, aliás. É aniversário do Nicolas Cage. Então, assim, ele fez muita coisa boa, não há como negar. Acho que em Las Vegas, Arizona Nunca Mais, Coração Selvagem. É muita coisa boa, né? O pessoal gosta de Cidade dos Anjos, eu não gosto. Eu gosto do original lá, dos Wanderers. Agora, tem muita coisa boa no currículo dele, né? Agora, ele, ultimamente, cara, tem feito muita bosta. E muita gente gosta do Mandy. Eu não gosto do Mandy, então, dos últimos filmes dele aí. Um dos últimos filmes que eu gostei dele foi o Joe. O filme que eu vi no Festival do Rio, lá no Cine Leblon. Eu bati palma quando acabou o filme. Tava atrás da pilastra, que ela tem a pilastra. Eu bati palma, falei, maravilha, aleluia. Ele voltou! Ele voltou. Ele não tinha voltado, não. Foi apenas um lápis. Mas eu vou de Nicolas Cage. Só para deixar claro, o filme que me fez chorar foi Punch Drunk Love. Ah, que bom. Termina as entrevistas perguntando como que as pessoas, né, como que o entrevistado consome informações sobre o cinema, né? A gente queria, como última pergunta, fazer isso, mas a gente queria que você perguntar principalmente com relação ao podcast, que é um formato também que a discussão sobre cinema se reinventou, né? A gente tem vários produtos que discutem por horas, filmografias e tudo.
mas eu queria perguntar para você como que você consome informações sobre cinema, crítica, notícia, e se você aderiu também à onda de podcast, como que você viu esse novo formato também? Cara, eu aderi à onda de podcasts de cinema muito quando eu trabalhava no Reserva Cultural Niterói e morava no Recreio dos Bandeirantes. Então, assim, era muito chão de um lado para o outro, de segunda a sexta-feira. Então, eu escutava muita coisa. E já escutei muita bobagem, né? Muita bobagem. Mas eu respeito, eu acho muito bacana quando vem novos formatos, novas pessoas falando sobre cinema. Eu sempre dou a chance, assim, sabe? Às vezes posso não gostar e tal, mas eu sempre estou escutando, estou vendo. Eu leio muito os sites lá de fora, sites daqui também, alguma coisa. Eu vejo muitos blogs assim que às vezes as pessoas nem conhecem muito, muita coisa de Portugal. Eu estou agora vidrado com essa coisa do cenário europeu, assim, eu quero conhecer mais assim, como é que está a cinefilia nesses lugares. Eu estou entrando em contato com muita gente e estamos passando várias referências de textos, né, os principais sites, de onde eles tiram as principais fontes de informação. E é muito divertido essa troca. Eu estou assim nesse garimpo de buscar mais coisas internacionais para conhecer. Aqui no Brasil, o Adoro Cinema era uma grande referência que eu tinha para informações, críticas, textos, mas ele virou uma outra coisa, cara. Faz uns anos para cá, ele virou uma outra coisa. Até entendo que, sei lá, novas linhas de comunicação, sei lá. Mas assim, eu não consigo mais ler um texto que eu dou no cinema e falar assim, pô, cadê o pessoal que escrevia, né? Tipo, o Francisco Russo, Bruno Carmelo, Lucas Salgado, Rodrigo Torres. Uma galera que escrevia pra caramba de cinema super bem e de repente eles sumiram de lá. E obviamente foi alguma troca de linha editorial lá que aconteceu. E eu fiquei muito chateado. Eu vejo muito, leio muito também o Papo de Cinema, que é muito bacana, do Robledo Milani, lá do Sul. E, poxa, eu acho muito bacana assim, esses sites. Então. E é isso. Eu queria agradecer o Rafael Camacho. Foi uma entrevista, a gente passou por muitas questões, né, Roberta? A gente falou de mercado exibidor, da nossa paixão pelo cinema, de casos que aconteceram. Então, assim, foi uma entrevista muito completa, gostei muito de fazer. Espero poder contar outras vezes com o querido cinéfilo Rafael Camacho. Então, queria que você deixasse também um recado final, Rafael. Como é que as pessoas te acham? Agora você tem também um programa no YouTube do querido cinéfilo, né? Então, como que a gente te acha aí nas redes? Deixasse um recado final, agradecendo a sua participação, agradecendo aí o convite. Primeiro, obrigado aí, Jorge, Roberto, foi ótimo. É sempre divertido falar sobre cinema e foi um papo super alto nível. Fiquei muito feliz pelo convite. Obrigado por terem me chamado. E para me achar nas redes sociais, lá no Instagram tem o @Guia do Cinéfilo, onde eu posto um monte de coisa lá. O que vocês acham desse filme? Entrevistas. Tem agora programa no YouTube também, da TV Caeté, que é a parceria que eu estou fazendo. E está sendo super legal. O próximo convidado é terça-feira agora, a Clarice Krushnik, que ela é uma jornalista especializada em cinema e adora curtas-metragens, então a gente vai falar bastante de curtas, vai ser bem divertido. E depois a gente vai ter Celso Sabadin, crítico de cinema famosíssimo. Depois o Igor Cotrim, que além de cinéfilo, ator, participou de A Fazenda. Vai ser bem legal falar sobre cinema e A Fazenda. Vai ser bem louco esse papo. Ele é um cara super do bem. Ele participou de uma sessão do Joia Emblemática, que foi a pré-estreia de Ninfomaníaca, volume 2. Foi bem bacana. E é isso, pessoal. Espero que todo mundo veja muitos filmes bons esse ano e que os cinemas voltem rapidamente à sua operação normal e que a Covid seja extinta desse planeta, todo mundo com a vacina dentro da sala de cinema muito em breve. Um beijo para todo mundo. Valeu. Obrigada, viu, Rafael? Obrigada aí pelo Alto Astral, pela troca. Valeu. E para vocês lembrarem de verem também as entrevistas do querido cinéfilo. O Rafael comentou que está se interessando por Portugal. Já percebi aí que as últimas entrevistas têm sido de uma galera lá de Portugal. Então, quem tem interesse nesse cenário aí... O cinéfilo, né, cada vez mais, né, e seja também uma oportunidade de troca, não só um guia, né? Sempre vai ser um espaço de diálogo, porque a gente conhece muita gente ali,
e já tem gente que passou a se seguir por conta das entrevistas e tal. Tá sendo um intercâmbio muito legal, então sigam as redes do Rafael, sigam também aqui se você está assistindo em vídeo, o nosso canal no YouTube, se inscreva, ativa a notificação, segue também a gente no feed do Spotify, a gente está sempre colocando conteúdo aí multimídia para vocês, apostiladecinema.com.br condensa as informações. Então, muito obrigado, Roberto, muito obrigado, Rafael, esse foi mais uma Apostila Convida e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Rafael, acho que a sala vai a qualquer minuto se falta 2 minutos, então vai pulverizar a qualquer momento, mas muito obrigado, ficou ótimo. Muito obrigada mesmo, assim, pelo tempo que você disponibilizou, assim, pela troca. Acho que você foi fundo em alguns assuntos, a gente gosta aqui de debater mesmo, e acho que foi muito bacana. Obrigada mesmo, viu? Foi bacana. Depois eu vou até indicar para vocês o nome de alguns amigos meus. Ah, que ótimo. Bem bacana, eu acho que poderia andar boa. A gente porque eu acho até que se não tivesse essa limitação do Zoom, acho que as entrevistas vão virar papos de 5 horas, porque a gente tem uma brincadeira, né? Na hora de dá vontade. Tem vezes aqui que eu dei umas seguradas, porque assim, numa pergunta dá para virar 1 hora de papo. 5 assim, perguntas, né? E tal. A gente brinca que a gente vai fazer um programa de 24 horas. Porque quando a gente senta para beber e conversar sobre cinema, o negócio vai até o dia seguinte, não para mais. Aí lembra de um assunto que se encaixa no outro, o negócio vai... Já está convidado para essa live de 24 horas aí que a gente pretende fazer um dia. Com certeza. Espero encontrá-los pessoalmente alguma vez aí nas salas de cinema. Certamente, Rafael. Obrigado, hein? Tchau, Boa noite tchau. para você. Obrigado pela disponibilidade. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau, galera. Valeu.